Bem-vindos e bem-vindas ao programa Diálogo e Ação do Rotary Clube de Uberaba, Portal do Cerrado. Neste mês de setembro, em que o Rotary chama a atenção para a educação básica e alfabetização, temos a honra de receber um dos maiores nomes da educação brasileira, a professora e pedagoga Maria Inês Fini. Ela fundou a Faculdade de Educação da Unicamp, foi reitora da Universidade Metropolitana de Santos, criou e implementou o Enem, foi presidente do INEP e hoje está à frente da FF Educare, entre outras boas ações. Professora, muito obrigado pela presença aqui com a gente. Eu começaria perguntando, o Brasil tem hoje, consta, né, tem cerca de 12 milhões de analfabetos. Eu cito este dado para perguntar, qual é o tamanho e a dimensão estatística da educação básica no Brasil? Olha, na verdade nós temos uma rede com cerca de 2 milhões de professores e quase 60 milhões de alunos, né, Heitor? E herdamos já há muito tempo, nós conseguimos colocar todas as crianças na escola na década de 90. E temos ainda uma dívida com essa população muito grande, que é uma crise mesmo de aprendizagem insuficiente das nossas crianças e jovens, né? A inclusão, ela é muito importante. Colocar todas as crianças na escola foi um feito magnífico que o Brasil conseguiu bem no finalzinho da década de 90. Mas, para cumprirmos a nossa Constituição e preservarmos o direito à educação, é fundamental que as crianças entrem na escola, que elas consigam progredir, ou seja, prosseguir na meta da escolaridade básica e fazê-lo com qualidade, de tal forma que a gente possa dizer que eles estão preparados para o futuro, seja ele qual for, ou inserção no mercado de trabalho, ou prosseguimento em nível superior. Então, o Brasil tem um feito de colocar todos na escola, mas agora nós precisamos garantir, né, combater a política, a crença de que a reprovação agrega escolaridade, né, agrega mais aprendizagem e tornar o sistema mais eficiente. Acaba de ser divulgado, inclusive, o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Qual tem sido, né, a sua interpretação desses dados? Olha, o IDEB é um índice maravilhoso, ele foi criado lá em 2006, basicamente para você poder acompanhar a evolução das metas. Você sabe que a meta ela tem que ser numérica, ela é quantificada. E quando ele foi criado, ele é um índice composto com duas variáveis muito importantes. A primeira delas é exatamente a taxa de aprovação, para você poder medir a evolução das crianças dentro do seu currículo. E a segunda é o desempenho, é saber se de fato as crianças estão bem aprendendo. Nós tivemos oportunidade, em 96, Heitor, de criar a primeira matriz de avaliação. E naquela ocasião nós não tínhamos ainda uma base nacional comum curricular. Então tivemos que consultar o sistema educacional, estadual e municipal para saber qual era o currículo que era praticado, né? E aí criamos, então, uma base que até hoje é a única referência para avaliação. E depois de dotarmos o sistema de metodologias muito robustas, nós conseguimos fazer, então, a comparação deste índice de 2 em 2 anos. Você aplica o SAEB, que é o sistema de avaliação, e você confere com o nosso censo da educação básica o número de alunos que progrediu de uma série para outra. Então é um índice numérico, ele é muito bem estabelecido e foram estabelecidas metas para o 5º ano, para os ciclos, né? O primeiro ciclo que se encerra no 5º ano, o segundo no 9º e o terceiro no 3º ano do ensino médio. E para cada um desses ciclos foi estabelecida uma meta até 2022 e essa meta, então, a cada ano, cada uma das escolas, cada um dos sistemas tem condições de se
avaliar em função da meta a ser alcançada em 2022. É um índice muito bem elaborado, né? Ele foi construído no INEP, o então presidente do INEP, o professor Reinaldo Fernandes, que é um estatístico, com as comissões assessoras e com o apoio do ministro Haddad, criaram então essa possibilidade de monitoramento da evolução da qualidade da educação brasileira. Hoje nós conhecemos, Heitor, outras variáveis, outras fórmulas que podem melhorar o índice, acrescentar outros indicadores, não é, para compor o índice. Então, se espera que o Brasil faça uma boa revisão e que possamos iniciar uma nova época com um novo IDEB mais qualificado, mais fortalecido. Parece que houve avanços, mas como melhorar ainda mais? Os avanços são muito pouco significativos, Heitor, lamentavelmente, não é? Agora, veja bem, de 2 em 2 anos, é muito difícil você ter uma mudança estrutural grande na educação. Você não teve, por exemplo, nenhuma mudança na formação de professores que impactasse, por exemplo, o nosso trabalho com a alfabetização. Nós estamos devendo isso para a escola brasileira. E nós sabemos que a alfabetização mal feita, mal consolidada, ela arrasta um desempenho insuficiente ao longo da escolaridade básica e até do ensino superior. Então, a ênfase maior na formação de professores, nós nunca tivemos. Nós temos ainda, por exemplo, professores que não têm a habilitação correta para a área de conhecimento que eles trabalham. Isso o censo da educação básica nos mostra. São muito poucos aqueles que têm a formação adequada. Veja, com isso eu não estou dizendo, Heitor, que os professores são réus. Eles são, na verdade, vítimas, porque tiveram uma formação inicial não tão adequada para o papel que eles têm que desempenhar. Daí que muitas empresas e organizações como o Rotary investem justamente na capacitação de professores. É uma das estratégias, né? Exatamente, quer dizer, ou a capacitação inicial, não é, Heitor, que ainda está muito distante daquilo que é uma demanda real de crianças, jovens e da própria sociedade, como também a capacitação continuada. Quer dizer, nós temos aí toda uma coorte de professores que estão atuando e não foram preparados, né, nas novas metodologias, nas novas tecnologias e nos desafios dessa nova concepção de conhecimento. Nós ainda acreditamos, lamentavelmente, que informação é conhecimento, ou que memória, por exemplo, é inteligência, quando na verdade nós hoje sabemos que a inteligência tem que relevar outros processos cognitivos para poder se estruturar, né? E a informação, ela está disponível por aí. O conhecimento é da ordem das pessoas, elas é que têm que interagir com a informação para transformá-la em conhecimento. E o professor, na sala de aula, desde os bancos lá da pré-escola, ele é o mediador desse processo de construção. Então, o professor precisa de apoio, Heitor. Eu tenho uma crença inabalável no professor brasileiro, mas ele precisa de apoio e precisa que a gente faça um upgrade na sua formação. Segundo o SVEIB, conhecimento é a capacidade de agir. Você considera que essas gerações brasileiras estão alcançando o patamar de saberem agir, a exemplo de outros países? Olha, não, eu acho que não plenamente, porque nós não damos a eles a oportunidade de poder fazer isso com autonomia nas escolas, Heitor. Né? Nós temos aí uma nova reforma do ensino médio que está preconizando o protagonismo dos jovens, as escolhas. Né? Agora, o ensino médio é aquilo que culmina, é o final da formação da escolaridade básica. Para o sujeito ter autonomia, ele tem que conquistá-la lá na pré-escola. Então, a criança precisa ter espaços para fazer escolhas, para decidir, para participar da resolução de problemas desde pequenininhos. Eu costumo dizer que o prêmio Nobel ou você mata na pré-escola ou você permite que ele cresça e floresça até o final da sua escolarização. Então, eu acho que nós temos que fazer com que os nossos jovens tenham essa reflexão de autonomia de pensamento para eles poderem ter autonomia de ação. Correto. Professora, com a sua experiência, como você descreveria este momento sublime, no exato momento em que a aprendizagem acontece? Olha, a descrição ela é mágica, porque para você aprender, você precisa ter uma emoção.
Ela pode, inclusive, ser uma emoção negativa, Heitor, viu? Mas você tem que ter uma emoção. Outra coisa, você precisa compreender, você precisa decodificar aquilo que está lhe sendo proposto, não é? E você precisa ter uma utilização para aquilo. Quer dizer, o aluno, o professor, ele só aprende mediante um desafio. E um desafio que desestabiliza, ou seja, no seu repertório de conhecimento, nada do jeito que está é capaz de resolver aquele problema. Então você tem que ter um encantamento que dá por esse desequilíbrio. Eu preciso incorporar ou uma informação, ou um conceito novo, ou uma estratégia nova. Para isso tem que estar envolvido emocionalmente. A antiga palavra que a gente usava para isso era motivação, não é? E acima de tudo eu tenho que saber para que é que serve isso que eu estou aprendendo. Então hoje você tem um conteúdo, você tem um processo cognitivo e você tem um contexto de aplicação, né? E seguramente você tem uma emoção que vai responder por esta mágica que é o momento do conhecimento diante do qual você faz assim, ó, aprendi. Era isso? Nossa, como que eu não via antes? Nossa, como isso é bonito. Esta mágica do aprender, que se a criança e o jovem tiver a oportunidade deste encantamento, ele seguramente será seduzido para a aventura do conhecimento, que de acordo com o Piaget, era a maior aventura do espírito humano, o conhecimento. Correto. Muitas escolas ainda estão com métodos que visam selecionar alunos e não desenvolver talentos. Como é que vai ser rompido esse paradigma? Olha, eu acho, Heitor, que o papel importante foi a nossa Base Nacional Comum Curricular, né? Ela tem um efeito mandatório, obrigatório, portanto, para a orientação de currículos, mas ela traz também uma série de obrigações para a escola brasileira, né? Ao dizer, olha, vamos olhar para a integralidade da pessoa, então nós temos que olhar, além da dimensão intelectual, também a dimensão social, também a dimensão afetiva. O que significa isso? Significa que nós aprendemos com os outros, né? Nós temos que ter o quê? Um pensamento criativo. Nós temos que aprender a enfrentar problemas. E, acima de tudo, nós temos que ter uma metodologia ativa, inovadora, colocando o aluno participando da resolução de problemas, da construção de argumentos, da discussão com o outro. Quer dizer, nós só vamos romper uma barreira se nós assimilarmos a isso que está nas linhas e nas entrelinhas da nossa Base Nacional Comum Curricular. Agora, a avaliação, Heitor, ela tem um papel muito importante, porque no bojo disso que está sendo avaliado e como está sendo avaliado, você está indicando para a escola brasileira que é aquilo que deveria ser ensinado. Então, a formação de professores, a Base Nacional Comum Curricular e as avaliações são tripés muito importantes para a gente fazer essa virada de paradigma que o Brasil tanto precisa. Sim. E já até para encerrar, professor, gostaríamos de que essa entrevista fosse bem mais longa, mas um último questionamento, qual é a sugestão para que as lideranças brasileiras entendam que a estratégia da educação é a melhor para o país? Olha, nós temos líderes ligados à economia, ligado à gestão estratégica do Brasil, que têm plena consciência disso. O que falta é uma gestão da educação brasileira que evidencie isso. Nós temos projetos iniciados, ações iniciadas em outros governos, não só no último, que tem muito mérito, Heitor. Mas, lamentavelmente, a educação brasileira prima pela descontinuidade. Então, em vez de você fazer uma avaliação de impacto sobre políticas que já antecederam esta gestão atual, você quer, então, não só por uma roupa nova, mas começar tudo do zero. Para mim, esse é o maior flagelo da gestão educacional e que transforma a educação brasileira em palco de descrédito, em palco de falta de seriedade com o campo educacional. Eu não acredito, por exemplo, que o nosso ministro da Economia imagine que nós vamos fazer um salto para o desenvolvimento sem uma educação de base
bastante forte e uma educação profissional bastante arraigada a esses novos tempos. Então, eu acho que não falta crença, acho que falta uma ação articulada, né? Mas ela tem que começar no Ministério da Educação. Ok, a esperança é ter lideranças como você, cada vez em maior quantidade no Brasil. Muito obrigado, professora Fini, e sucesso na condução deste tema que é tão importante. Eu que agradeço, Heitor. Um grande abraço. Obrigado, abraço.